Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Matheus. Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Normas Internacionais de Contabilidade. Na aula de hoje, nós retomaremos conceitos trabalhados na aula anterior e vamos avançar no raciocínio. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que nós possamos começar. Eu vou abrir o Word para fazermos algumas anotações e avançaremos no PowerPoint. No nosso encontro passado, nós conversamos o seguinte: toda empresa, toda empresa, ela nasce com um propósito. Ela nasce para desenvolver uma ou várias atividades econômicas. Todavia, para que a empresa possa desenvolver suas operações, é necessário que ela tenha o quê? Que ela tenha recursos. E aqui, quando eu falo recursos, eu estou falando tanto de recursos tangíveis quanto intangíveis. E aqui surge uma pergunta muito importante: quem financia uma empresa? De onde vem o capital que ela necessita para realizar as suas atividades? Então, quem financia uma empresa? De onde vem o capital necessário para realizar suas atividades? São duas fontes. São duas fontes. Que aqui eu chamarei de capital de terceiros, e aqui eu estou me referindo aos credores, e o capital próprio, eu estou me referindo aos investidores. Então, são essas duas figuras, investidores e credores, que financiam uma empresa. São eles que financiam uma empresa. Portanto, para uma empresa ter estoque, para uma empresa ter equipamentos, para uma empresa ter maquinário, ativos intangíveis, capital de giro para rodar sua atividade, ela é financiada por essas duas figuras. Toda a riqueza evidenciada no ativo de uma empresa é financiada pelos terceiros e pelo capital próprio. São chamados de fornecedores de capitais. E qual que é a importância disso? Se esses caras, se os investidores e os credores financiam a empresa, eles necessitam de quê? Eles necessitam de informações financeiras e contábeis para tomarem decisões mais assertivas envolvendo a alocação de recursos de maneira eficiente. Essa é a lógica. Se eu tenho informações financeiras e contábeis disponíveis, eu, investidor, eu, credor, tenho capacidade de tomar decisões mais assertivas. É por isso que a informação financeira é importante. Se há informações
financeiras e contábeis disponíveis, os fornecedores de capitais podem tomar melhores decisões. Mas veja, quem é o responsável por emitir informações financeiras e contábeis para o público externo? É o gestor. É o gestor. E é essa figura aqui, é o gestor que tem ciência do que está acontecendo na empresa no dia a dia. No dia a dia. Os contratos que estão sendo formados, que estão sendo encerrados, dívidas que serão assumidas, investimentos e formas de financiamentos. É o gestor, no dia a dia, que tem acesso a essas informações. E os fornecedores de capitais, que eu vou chamar aqui de usuários externos, eles não têm acesso a essas informações. Portanto, vocês concordam comigo que se nós deixarmos a informação financeira a ser divulgada nas mãos do gestor, cada um fará do jeito que melhor lhe convém? E isso é perigoso. Veja que a quebra da Bolsa de Valores de 29 teve como um dos problemas essa questão. Cada empresa divulgava de forma diferente os eventos. Cada empresa adotava uma forma diferente de reconhecer, mensurar e divulgar os eventos para o público externo. Se cada um fazia de um jeito, isso, na verdade, prejudicava o processo decisório em vez de facilitar. Eu estou contando essa história para vocês para que vocês possam entender o porquê da existência de normas contábeis. Então, as normas contábeis, elas existem para evitar isso. Elas existem para evitar a manipulação do gestor quando se trata na questão de reconhecer, mensurar e divulgar os eventos. Portanto, com normas contábeis, todo mundo naquela região, naquela localidade, vai seguir as regras do jogo em termos de reconhecimento, mensuração e divulgação. Agora, veja que interessante. A contabilidade, ela é uma ciência, e toda ciência, ela tem um objeto de estudo. E qual seria o objeto de estudo da ciência contábil? André, boa noite, tudo bem? Boa noite, tô joia, graças a Deus. Então, seja bem-vindo. Então, Obrigado. a contabilidade, ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem um objeto de estudo. Qual seria o objeto de estudo da contabilidade? Ela possui um objeto de estudo, que no caso aqui é o patrimônio. É o patrimônio das entidades. Esse é o objeto de estudo da ciência contábil. E, se o seu objeto é o patrimônio, esse patrimônio é formado, desenvolvido ou até destruído por quem?
ou até destruído por ações dos homens. Logo, a contabilidade não é uma ciência exata. A contabilidade é uma ciência social aplicada. Isso é um ponto muito importante. A matemática, a estatística, para a contabilidade é uma ferramenta, mas não é o produto final. Logo, a contabilidade é uma ciência social aplicada, porque ela tem como objeto de estudo o patrimônio, e esse patrimônio ele é impactado por ações feitas por seres humanos. Esse é o raciocínio. Então, veja, se a contabilidade ela é uma ciência social aplicada, o que nós podemos concluir? Que a contabilidade ela se sujeita, ela se subordina à sociedade na qual ela está inserida. E cada sociedade tem o quê? Tem cultura, política, práticas econômicas e institucionais diferentes. Logo, para cada país, a contabilidade terá uma prioridade, um foco diferente, ou para cada região. Olha que interessante isso. Se nós pegarmos os países anglo-saxões, e aqui eu estou falando da Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, a contabilidade desses países é focada em quem? É focada nos investidores. Esse é o cara que a contabilidade desses lugares tem como foco. Agora, se eu pegar países como Alemanha, França, como Itália, Espanha, o foco da contabilidade é nos credores, é atender aos interesses dos credores ao fornecer informações. E em países latinos, como, por exemplo, o Brasil, Argentina e outros. O foco da contabilidade por muito tempo foi atender ao fisco. Era uma contabilidade voltada, direcionada para questões tributárias. Então, veja que, por ser uma ciência social, a contabilidade, a depender da região, do local no qual está inserido, ela terá prioridades, ela terá focos diferentes. E aqui surge um problema. Se cada país tem suas particularidades e a contabilidade é afetada por isso, e nós vivemos num mundo globalizado em que o capital ele está disponível, ele está fluindo ao redor do mundo, qual que é a dificuldade que isso traz? Você consegue imaginar? Qual que é a grande dificuldade que nós temos no mundo globalizado, sendo que os investidores eles deixam de ter um foco local e passam a ter um foco global? E se a contabilidade para cada lugar é diferente, qual é a dificuldade que isso traz? No entendimento, inclusive, dos dados. Porque como eu tenho um exemplo, no Brasil o foco era do fisco. Isso. Então, eu não tinha um foco em possíveis empréstimos, em possíveis despesas, porque o meu foco principal era atender às necessidades do governo, do que ele poderia tributar. Lá Exatamente. fora já traz o quê? Dos Estados Unidos, investidores, eles vão ter uma olhada, tipo, vale a pena investir nessa empresa ou não? Exatamente, né? Eu quero prestar informação para poder captar recursos. Exato. Na Alemanha já entra, eu consigo captar, no caso seria empréstimos, né? É o contrário, Exatamente. que seria para os credores, então é empréstimo, eu consigo captar empréstimos com bancos ou outras Ou seja, instituições. eu vou fazer uma contabilidade para prestar informação fidedigna para o credor,
para ele ter como garantia, olha, pode me emprestar, que eu tenho garantias aqui caso você precisa. Ou seja, Sim. eu estou fazendo uma contabilidade para atender a necessidade informacional de um usuário específico, que é o credor. Perfeito. Agora, se o capital hoje ele é global e cada país tem sua contabilidade, fica difícil assim, não fica? Então, o que aconteceu? Desde os anos 70 do século passado, países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e outros perceberam que era necessário fazer o quê? Era necessário haver normas internacionais de contabilidade. Um mundo cada vez mais globalizado, passa a exigir normas internacionais de contabilidade para padronizar e harmonizar o processo de reconhecimento dos eventos, mensuração dos eventos, ou seja, como que eu vou atribuir valor a esses eventos, e divulgação da informação financeira. Com isso, não importa onde o investidor ou onde a empresa que será investida está, as informações contábeis e financeiras seguirão o mesmo padrão, facilitando o processo de comunicação entre o investidor, o credor e a empresa, facilitando o processo e, de fato, fazendo a contabilidade ser a linguagem universal dos negócios. E aqui eu queria mostrar no PowerPoint esse fluxo para a gente entender. Então, olha só. Eu tenho aqui o surgimento das normas internacionais. Aqui eu trouxe um fluxo para que nós possamos enxergar essa realidade. Eu tenho aqui a área geográfica. Eu tenho aqui empresas que, por exemplo, estão no Brasil, Estados Unidos, União Europeia, e tem aqui usuários, que pode ser um investidor, pode ser um credor, que está aqui em outras regiões. Ora, empresas, elas elaboram e reportam o quê? Demonstrações contábeis, que são o produto final da contabilidade financeira. Na aula passada, nós conversamos que contabilidade financeira é aquela contabilidade cujo objetivo é divulgar, é fornecer informações para o mercado. E o produto final da contabilidade financeira são as demonstrações contábeis, ou seja, os relatórios produzidos pela contabilidade para mostrar para nós a situação financeira, patrimonial e econômica. Então, quando uma empresa divulga o balanço patrimonial, a DRE, a DFC, ela está fazendo o quê? Pegando o produto final da contabilidade financeira e disponibilizando para que os usuários possam tomar suas decisões. E os usuários vão utilizar as demonstrações contábeis para embasar a sua decisão. Invisto ou não na empresa? Empresto ou não para a empresa? Mantenho meu capital aqui ou busco outras oportunidades? Esse é o fluxo. E se cada país faz de um jeito, esse processo de comunicação entre empresa e investidores e credores fica dificultoso. Portanto, surgem as normas internacionais para que esse problema seja resolvido. E esse órgão aqui que você está vendo na tela, chamado IASB, International Accounting Standard Board, surgiu nos anos 70 para criar o quê? Regras, padrões contábeis no âmbito internacional para que todas as empresas pudessem reportar a informação financeira do mesmo jeito, em termos de reconhecimento, mensuração e evidenciação. E surgiu pelos motivos que nós já comentamos: globalização e facilitar o processo de comunicação entre empresa, investidores e credores, os fornecedores de capitais. Aqui, como nós falamos, surgiu nos anos 70 e, apesar desse órgão ter surgido nos anos 70, até os anos 2000, a contabilidade que era usada como modelo internacional, como inspiração, não era essa contabilidade internacional.
era a contabilidade americana, que era considerada a melhor contabilidade que existia. Mas, não sei se você lembra, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos passou por várias situações que colocaram em xeque a sua contabilidade. Teve o caso da Enron, depois, nos anos 2008, teve o subprime. Então, a contabilidade americana foi colocada em xeque com as fraudes que foram evidenciadas de várias empresas americanas. Então, a partir de 2001, esse órgão, que se chamava IASC, passou a se chamar IASB, e ele ganhou força ao redor do mundo como um órgão, de fato, que fosse emitir normas internacionais de contabilidade para criar uma contabilidade harmônica. E com isso, vários países foram adotando essas normas internacionais de contabilidade, né, emitida pelo IASB, e o Brasil? O Brasil entrou nessa história em 2007. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. O Brasil, ao final de 2007, com a Lei 11.63807, ele passou a deixar de lado as regras locais, aqui as regras brasileiras, e passou a adotar as regras internacionais, que são as normas IFRS. Isso que você está vendo aqui, IFRS, são as normas internacionais de contabilidade, International Financial Report Standard. E essas normas internacionais aqui são emitidas pelo IASB, que é o órgão internacional responsável pela emissão dessas normas. E o órgão no Brasil responsável por pegar essas normas lá de fora, traduzir, adaptar no Brasil, chama CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Esse é o órgão responsável por pegar as normas lá de fora, traduzir, interpretar e emitir aqui no Brasil. E desde 2010, no Brasil, nós já temos padrões internacionais de contabilidade. Portanto, essa lei começou em 2007, mas a partir de 2010 que o Brasil colocou a casinha organizada e adotamos as normas internacionais. Então, já faz 14 anos, já é uma adolescente, que o Brasil abandonou as práticas locais, que a gente chama de BR-GAP, e adotou as práticas internacionais. E aqui eu queria fazer uma perguntinha provocativa. Ao mudar das práticas locais de contabilidade aqui do Brasil para práticas internacionais, quais foram os principais desafios gerados por essa mudança? Você conseguiria me apontar? Na sua percepção? Quais foram as principais dificuldades, os principais desafios? Nossa. Lembrando que a contabilidade brasileira, né, ela, com o passar do tempo, ela foi voltada cada vez mais para atender às necessidades informacionais do fisco. E aí vem as normas internacionais, que são voltadas para investidores e credores. O que você acha que aconteceu? Qual foi o grande baque? Eu acho que o primeiro baque, porque como a nossa contabilidade ela ia totalmente voltada para o governo ver, né, questões de tributações, essas coisas, Posso te dar ela só um não exemplozinho para deixar ainda melhor? pode. Você sabia que por muito tempo no Brasil, quando a empresa iria calcular a depreciação dos seus bens, ela utilizava a tabela da Receita Federal? O governo falava: olha, a sua máquina você vai depreciar por 10 anos. O seu veículo você vai depreciar por 5 anos. O seu computador vai depreciar por 5 anos. E as empresas pegavam essa vida útil, contabilizavam para atender aos interesses da Receita Federal, sem levar em conta a sua realidade. Será que, para a minha realidade, essa máquina tem uma duração de 10 anos? Esse veículo Não. tem uma duração de 5 anos? Olha para você ver como que era a contabilidade brasileira. Vai lá, continua. Nossa senhora. Eu não entrei nesse mundo, mas eu vejo que, igual, na empresa onde eu trabalho, uma empresa de tecnologia, um Legal. computador, se eu fosse trabalhar, depreciar ele em 10 anos, eu estaria totalmente obsoleto. Legal, Não, perfeito. não é nem a minha realidade, porque
Dependendo do computador, com 2 anos, eu já tenho ele como depreciado hoje, porque ele já fica obsoleto para minha atividade fim. Exatamente. Então veja que o seu exemplo foi sensacional. Olha, como que eu posso utilizar uma vida útil estabelecida pelo governo, sendo que a minha realidade, o que eu estou enxergando na minha frente, é completamente diferente. Portanto, quando eu deprecio e contabilizo uma vida útil fiscal, essa contabilidade ela não está retratando a realidade da empresa, ela está simplesmente pro forma registrando algo para atender ao fisco e não atender à empresa, ao investidor, ao credor. E aí vem a norma internacional, André, falando o seguinte: olha, meu amigo, a sua depreciação tem que ser baseado na vida útil societária, ou seja, empresa, por quanto tempo e de que forma você espera consumir esse ativo. Logo, a sua depreciação tem que ser baseado no critério gerencial. E agora, eu fazia pelo critério fiscal. Agora, eu tenho que pensar em vida útil, eu tenho que pensar em valor residual, eu tenho que pensar em obsolescência, eu tenho que pensar em vida econômica. Veja que isso traz um julgamento maior para a gestão, para o contador. E será que todo mundo Agora, estava preparado para essa mudança de paradigma? eu acredito que não. Agora tem uma pergunta curiosa, tá, Matheus? Ai, caiu. Vamos lá. Desculpa aí o barulho, é porque eu tô no trânsito, tá? Eu Não, sem tô problemas. vendo a aula e dirigindo. Vamos lá, pode falar. Uma pergunta curiosa. Eu tenho, eu tô numa empresa de tecnologia, mas existe alguma regra específica que é igual? A gente tem que voltar para a área atual, vida útil da societária. Uhum. Existe alguma regra onde que impõe um período mínimo para essa depreciação? Aí o que acontece? Sua pergunta é muito legal. Existe uma norma contábil que chama CPC 27. Lembra que eu falei que o CPC é o órgão aqui no Brasil que foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é responsável por pegar uma norma lá fora, E traduzir, traduzir adaptar e e implantar. Uhum. emitir. E aqui existe Sim. uma norma lá fora. Deixa eu te mostrar aqui meu computador para você ver. Existe uma norma lá fora, que é isso aqui. Ó. Tá vendo aqui, André? IAS 16? Sim. Ou seja, lá fora existe uma norma voltada para ativo imobilizado. O nosso CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele pegou essa norma, ele traduziu para o bom português, adaptou e emite aqui no Brasil esse pronunciamento. E no Brasil, como que chama esse pronunciamento? CPC 27, a numeração dele, e qual o conteúdo? Ativo imobilizado. E ao abrir a norma, ela fala uma coisa muito legal para a gente. O que é ativo imobilizado? Para um ativo ser imobilizado, ele tem que ter 4 características. Primeiro, tem que ser um bem tangível, ou seja, palpável, eu estou enxergando. Segundo, tem que ter uma duração superior a um período, ou seja, acima de 12 meses. Tem que ser utilizado para sustentar as minhas atividades e não pode ser destinado ao curso normal dos meus negócios. Vamos traduzir isso aqui? Imagina a empresa aqui brasileira, a Positivo. O que ela faz? Ela produz computadores e vende. Essa é a atividade dela, é assim que ela ganha dinheiro. Então, a pergunta que eu faço para você: quando a Positivo produz os computadores, onde que ela registra na contabilidade dela os computadores? Quando ela produz, ela vai ser estoque. Então, ela produziu o produto, o computador que é acabado, e esse produto acabado, o computador, vai ficar na contabilidade dela registrado como estoque de Estoque. produto acabado, correto? Correto. Beleza. Agora, imagine que a sua empresa adquira os computadores da Positivo para poder utilizar no dia a dia. Onde que a sua empresa iria registrar os computadores adquiridos? Na minha já vai para o meu ativo imobilizado.
Perfeito, porque é um bem tangível, tem duração Intangível. superior a um período, e o Hum, que a sua empresa vai fazer com os computadores? Vai usar para sustentar a atividade, né? Seja para poder correto. desenvolver um aplicativo, desenvolver um software, seja para poder fazer pedido, para poder monitorar centro logístico, é para Uhum, sustentar a atividade e não para vender na operação normal, porque aí seria estoque. Então, veja que para ser imobilizado tem que ter uma duração superior a um período. Logo, se esse bem tem uma duração inferior a um período, isso não é imobilizado e eu não vou depreciar, eu vou levar diretamente para o resultado. Entendeu? entendi. Essa é a lógica. Então, tem que ter pelo menos esse um período de duração para eu registrar como imobilizado e, consequentemente, depreciar. Outro exemplo, tenho uma montadora. Montadora produz veículos. O core business dela é vender veículo. Portanto, esses veículos que ela produz está no estoque dela com produto acabado. E quando a Localiza compra os veículos, onde que a Localiza registra na contabilidade dela os veículos adquiridos? Nossa. Porque o produto fim da Localiza é me locar esse veículo. Ah, e aí, onde que a Localiza reconhece esses veículos? Será que é no estoque? Acredito que não. E a resposta é não. Ela registra no ativo Também no ativo. imobilizado. Por que no ativo Ah, imobilizado? Lembra que eu falei que para ser imobilizado tem que ser utilizado para sustentar as operações da empresa? Então, sim, a Localiza usa veículo para quê? Não é para fornecer um serviço? Qual que é o serviço? De aluguel de carro? Ela usa o correto. veículo para fornecer o seu serviço, que é o aluguel de Uhum. carro. Portanto, ele é imobilizado e é depreciado. Olha que interessante. Tá. Se nós Agora, abrimos aqui. nesse leque que você me abriu, um exemplo. Eu lá aluguei um veículo na Localiza. Eu vou ter que depreciar ele em um ano, no mínimo, correto? Aí a Ou não, resposta. ou isso vai depender, porque o veículo para a Localiza ele pode ser depreciado, dependendo do uso, né? É, com tempo muito menor. Sim, o que que a Não Localiza sei. faz? A Localiza ela faz uma jogadinha. Qual que é a jogadinha da Localiza? Lembra que eu falei que para ser imobilizado tem que ter duração de pelo menos um período? Sim. Aí o que que a Localiza faz? Ela adquire a frota e ela registra no ativo imobilizado e deprecia. Só que geralmente, quando passa um ano ou no máximo 2 anos, o que que a Localiza faz? Ela desativa a frota. Ela reclassifica essa frota para o ativo circulante como ativo disponível para venda e a frota nova que ela adquire, ela coloca no imobilizado. Então, ela usa a frota por pelo menos um período, enquanto está no imobilizado e deprecia, e no momento em que ela desativa a frota, ela para de depreciar, porque não é mais imobilizada, ela vai vender. Então, a depreciação, ela cessa, ela termina no momento em que o ativo é baixado ou é colocado como disponível para venda. No caso Localiza, quando ela coloca esse imobilizado, que estava fornecendo um serviço para ela, como disponível para venda, ela para de depreciar e reclassifica isso no ativo circulante como um ativo a ser consumido, porque ele será vendido e ela terá um ganho com isso, porque o ativo ainda ele é seminovo. Isso é uma jogada de mestre que a Localiza faz. Não, mas Ficou aí claro? ficou, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta. Vamos lá, aproveita aí. É, já que ela faz essa jogada. No período que ela estava depreciando, aí eu não sei se ela pode Uhum. fazer isso. Ela consegue depreciar 100% do valor do veículo ou não? Aí o que que acontece? Ela pode colocar uma vida útil 2 anos, não tem problema não, Uhum, mas geralmente o que ela faz? Ela coloca um valor residual. O que que é o valor residual? É o valor que eu espero vender este bem ao final da vida útil. Então, por exemplo, vamos supor que ela colocou 2 anos. E aí ela fala assim: olha, eu espero vender esse ativo daqui 2 anos por R$ 30.000. Esse é o valor residual. Aí, ao final da vida útil, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor de venda desse veículo e vai comparar com o valor contábil, que é o valor do bem
menos a depreciação acumulada. E se ela tiver depreciado tudo nos 2 anos, que ela vendeu exatamente em 2 anos, todo o valor que ela teve na venda, para ela é ganho. E esse ganho vai para o resultado como receita. Entendi. É assim que a Localiza faz. Inclusive, boa parte da receita da Localiza, a gente acha que é aluguel, mas um pouquinho mais da metade vem, sabe de quê? Gestão de frota. Entendo. Gestão de frota. O aluguel é quase metade e gestão de frota é um pouquinho mais. E a gestão de frota é exatamente isso que eu estou comentando com você. Ela usa por um período para fornecer o serviço de locação, depois reclassifica isso como ativo disponível para venda e apura o ganho, que é o valor de venda menos o valor contábil, que é o custo do ativo menos a depreciação acumulada. E uma outra jogada que a Localiza faz, que é muito legal, é o seguinte: a Localiza, por comprar em grande volume, ela consegue obter um belo desconto das montadoras. E isso reduz o custo de aquisição e vai aumentar a diferença do ganho ao vender, porque se meu custo é menor e eu vou vender ainda seminovo, o meu ganho vai ser maior. Então, a Localiza, não só Localiza, outras locadoras também fazem esse esquema. Ficou claro? Ficou. Beleza. Então, aqui nós comentamos todo esse processo. E aí, eu queria aqui aproveitar essa metade da aula para trazer isso aqui para a gente. Ó. Existe uma norma contábil lá fora que trata da estrutura conceitual das demonstrações contábeis, né? O que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, receita, despesa, como reconhecer, como mensurar, como evidenciar, quais são as características qualitativas. E aqui no Brasil, nós temos um CPC equivalente, que é o CPC 00, revisão 2, que trata da estrutura conceitual. E aqui, eu queria que você guardasse, André, o seguinte: a contabilidade financeira, que é isso aqui que nós estamos discutindo, como nós falamos, ela é voltada para quem? Para o público externo, investidores e credores. Então, toda vez que eu falar normas internacionais de contabilidade, você tem que associar ao quê? Que essas normas são feitas para proteger e para atender às necessidades informacionais dos fornecedores de capitais, que são os investidores e os credores, para que eles possam tomar decisões sobre compra, venda, manutenção dos investimentos e concessão ou não de crédito. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. E aí, essa estrutura conceitual vai apresentar para a gente vários elementos. Vai definir para nós o que é um ativo, quais são suas características, o que é um passivo, quais são suas características, o que é um patrimônio líquido, o que é uma receita, o que é uma despesa, tudo está no CPC 00, estrutura conceitual. E eu postei para vocês uma atividade avaliativa, não sei se você já deu uma olhadinha, que é sobre ativo, que é para explorar o conceito de ativo, que a gente vai falar um pouco aqui na aula de hoje, para vocês terem esse apoio. Aqui, antes de entrar na norma, né, eu queria saber a sua opinião. Quando nós falamos assim, a empresa tem um ativo, o que você pensa? Para você, o que é um ativo? Pode usar até a sua empresa Ativo, como exemplo, não tem problema não. na minha empresa, o ativo ele também pode ser intangível. No caso, o Pode, meu ativo legal. é um sistema. Legal, legal. Onde eu trabalho, né? É um sistema. Mas eu também tenho ativos tangíveis. Eu tenho vários computadores, Boa, boa. televisores, é um ativo. É, dentro do conceito, igual você colocou, um ativo, ele pode ser inclusive financeiro, dinheiro, em Boa, caixa. perfeito. Show de bola, sensacional. O ativo, ele pode aparecer de formas diferentes. Não necessariamente é um recurso financeiro. Eu vou chamar aqui de recurso econômico. Então, olha que interessante. A norma, ela fala para a gente que ativo é todo recurso econômico, ela não fala financeiro, econômico. Olha a palavra que ela usa, controlado. Controlado pela entidade como resultado de evento passado. E o que é um recurso econômico? É todo bem ou direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Então, eu vou colocar aqui no Word para a gente fazer aqui uma jogadinha. Olha só.
Ativo é o quê? Para a norma contábil, é um recurso econômico controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, vamos aqui destrinchar esse conceito. Então, quando eu falo em recurso econômico, eu estou falando em quê? Eu estou falando de bens ou direitos, tangíveis ou intangíveis, que têm potencial, bens barra direitos, tangíveis ou intangíveis, que têm potencial de produzir o quê? Deixa eu só colocar aqui meu carregador. Que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Isso é recurso econômico. Agora, diga para mim, o que é um recurso econômico controlado? O que você entende como controlado? Recurso econômico. Nós já definimos o que é um recurso econômico. É qualquer bem ou direito, tangível ou intangível, que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Mas o que seria controlado pela entidade? O que isso passa pela sua cabeça? Seria aquilo que eu vendo que eu operaciono, não sei. Controlado é aquilo que você que eu falo empresa, Eu tenho, você direciona o tenho, uso, você aham, estabelece como será utilizado e você restringe esse uso a terceiros. Quem vai direcionar, determinar como, quando e a forma de usar este ativo sou eu, empresa. E se eu estou usando, terceiros não podem usar. Te dou vários exemplos. Recentemente, não sei se você viu, os direitos autorais daquele desenho antigo, lá do Ursinho Pooh, expirou. E agora caiu em domínio sim. público. O que uma alma fez? Pegou aquele desenho lá, que era bonitinho e tal, e fez um filme de terror. Por quê? Porque aquilo caiu em domínio público. Então, não é mais um ativo. Conseguiu perceber? É igual o próprio Mickey, né? O Mickey, se não me engano, ele também caiu. A versão original, lá de 1920, É, bolinha, caiu também. Exatamente, é isso. Te dou outro exemplo. Vamos supor que a sua empresa adquire uma patente. Patente tem duração, não tem? 20 anos, sim. por exemplo. Remédio é menos, mas geralmente a duração é de 20 anos. Enquanto você utilizar aquela patente, a patente é um ativo seu. Mas e quando a patente, o seu prazo expira? Ele continua sendo um ativo seu? Você continua tendo Continua. controle sobre isso? N- Não controle 100%, né? Porque Se a patente expirou, você tem o direito de explorar aquele item mais? Não. Agora, você não tem mais o controle. Então, deixa de ser um ativo seu. Sacou? Vamos mas ver eu aqui não mais posso exemplos. explorar. Não, não. Você pode explorar durante o prazo da patente. Uma vez que ela expira, já era. Acabou. Qual é o grande desafio Eu das pensaria que eu empresas? poderia explorar, mas não com exclusividade. Não, aí sim, tudo bem, com a exclusividade. Mas aí, aquele direito que você tinha da patente não existe mais, logo não é um ativo seu. Hum, Isso, olha que interessante, no caso de farmacêutica, né? Qual que é o grande desafio de uma empresa farmacêutica? É que ela gasta milhões com pesquisa e desenvolvimento para produzir algo novo, consegue produzir um remédio, uma vacina, tem o direito legal, que é a patente, para explorar aquilo, ou seja, a receita vai ser só dela, daquele ativo, mas uma vez que a patente explora, não cai em domínio público, aí não tem o genérico, sim. aí que ela tem que fazer? Tem que gastar de novo bilhões, milhões, pesquisando e desenvolvendo novos produtos para ter o direito de explorar e aproveitar aquele período lá da patente. Isso é muito visível para empresas farmacêuticas. Então, voltando aqui no nosso conceito, a gente já viu o que é um recurso econômico e entendemos o que é controlado. E por que tem que ser como resultado de eventos passados? Porque eu só tenho um recurso econômico que eu controlo de algo que já aconteceu. Eu já comprei a máquina, eu já obtive a patente, eu já adquiri estoque. A minha intenção de comprar uma máquina, de comprar um estoque, de comprar um software, isso não faz ser um ativo meu.
tem que ser resultado de um evento passado. Ficou claro esse conceito inicial aqui de ativo? Ficou. Beleza. E agora eu queria falar outra coisinha para você que é fundamental para a gente hoje. Por muito tempo, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, as pessoas associavam ativo a tudo que eu, empresa, era dona, tinha a propriedade. Por muito tempo, a gente associava ativo à propriedade. Só é ativo meu se eu for proprietário de algo, se eu for dono legal do imóvel, do estoque, do intangível. Com a norma contábil, houve uma mudança. Hoje, para eu caracterizar algo como ativo, não é necessário que haja a propriedade, mas sim o controle. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito. Nos anos 2000, o presidente do IASB, que é o órgão internacional responsável por emitir normas internacionais de contabilidade, ele falou o seguinte: enquanto pegava um avião, o meu sonho é um dia saber que o avião que eu estou aqui andando esteja registrado no balanço patrimonial de uma companhia aérea. Por que ele falou isso? Porque naquela época prevalecia o conceito de propriedade. Então, uma companhia aérea só poderia registrar um avião no seu balanço se fosse de sua propriedade legal. Mas, geralmente, um avião não é de propriedade legal da companhia aérea, é arrendado. É uma espécie de aluguel com opção de compra na data de vencimento. Hoje, com o conceito de ativo que nós temos, adivinha o que aconteceu? O sonho dele virou realidade. Quando nós pegamos o balanço patrimonial de uma companhia aérea, Azul, Gol, Latam, qualquer companhia aqui do Brasil ou lá fora, se nós pegarmos o ativo imobilizado, vai estar lá registrado as aeronaves pelo direito de uso, ou seja, eu não tenho a propriedade, mas eu tenho o controle. Por quê? Porque tem um prazo contratual. Durante esse prazo, quem vai definir quantos voos serão feitos, a forma de utilizar o avião e como ele vai me gerar receita é a companhia aérea. Então, atende ao conceito de ativo, que é recurso econômico, controlado, resultado de evento passado, e é registrado no ativo imobilizado da companhia aérea. Um outro exemplo, você vai ao shopping, sempre ao shopping, não tem lá uma lojinha da CVC? Ou então você vai ao banco, sempre tem nos lugares estratégicos uma agência bancária? Você acha que Sim. aquelas agências bancárias ou aquelas lojas da CVC são de propriedade das empresas? Não, é tudo Não. arrendado, direito de uso. Tudo direito de uso. E estão registradas no balanço patrimonial dos bancos e da CVC. Veja, não é a proprietária, mas tem o direito de uso. É um recurso econômico, portanto, é registrado na contabilidade. Ficou claro isso? Um exemplo. Ficou. Mas um exemplo. Um contrato de Bom, aluguel, eu tenho que registrar ele no meu ativo? Porque aí, eu tenho direito de uso, legal. mas ele não está arrendado. Aliás, eu Não tem estou opção com de ele compra. arrendado, mas eu não tenho opção de compra ao final, exatamente. Isso aí. Aí, olha que interessante. Aí a resposta é depende. Por que depende? Eu tenho que ver qual é a norma contábil que é aplicável à minha empresa. Então, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque a sua pergunta foi instigante. O que acontece? Se eu sou uma empresa que aplica full CPC, ou seja, eu sou obrigado a aplicar todas as normas contábeis, eu sou obrigado a registrar esse contrato de aluguel de 5 anos, de 10 anos, como ativo meu, como direito de uso. Já ouviu falar dos fundos imobiliários? Já fiz. Eu fiz. Muitas empresas têm seus centros logísticos por meio de aluguéis com fundos imobiliários. Volkswagen, Açaí, Americanas, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, todas essas Mercado empresas, Livre, isso Mercado tudo tem. Livre, todas elas têm os seus CDs, né? Centros Uhum. logísticos, com contratos com fundos imobiliários. E esses contratos de aluguel, eles aparecem
no ativo dessas companhias como direito de uso, porque são companhias de grande porte e são obrigadas a aplicar as normas contábeis na totalidade. Então, mesmo não sendo um arrendamento, é um contrato de aluguel que faz parte do escopo desse universo e é registrado como direito de uso no ativo dessas companhias. Agora, se eu sou uma companhiazinha menor e eu aplico normas contábeis inferiores, aí no caso de contrato de aluguel, eu posso reconhecer no resultado direto como despesa com aluguel. Então, por exemplo, se a minha empresa fatura no ano até 4 milhões e 800 e ela é uma microentidade, ela tem que aplicar a norma contábil chamada NBCTG 1002. E esse contrato de aluguel, ela registra no seu resultado de forma linear como despesa com aluguel. Beleza? Entendi. Conseguiu entender mesmo? Consegui. É porque eu estou tentando jogar para dentro da minha empresa, tá? Vamos lá. Onde eu trabalho. Porque hoje nós mudamos recentemente do lucro presumido para o lucro real. Aí Boa, eu boa. eu vou jogando. Então, nesse nível, eu teria que reconhecer um contrato de aluguel como uma cessão de uso? Aí, olha só, aqui eu não vou perguntar qual é o faturamento da sua empresa, porque eu precisaria disso para saber a resposta. Mas a Uhum. depender da receita da sua empresa, porque o que vai definir qual norma contábil você aplica ou não, seria aqui no caso o faturamento. Mas eu já adianto, eu vou deixar a sementinha para você pensar. Se a empresa ela tem ativos no ano anterior acima de 240 milhões ou receitas no ano anterior acima de 300 milhões, ela é obrigada a aplicar normas contábeis na sua totalidade. Portanto, ela deverá aplicar o contrato de aluguel como um ativo. Se ela faturar até 4 milhões e 800, ela pode descarregar isso no resultado como despesa. Se for entre 4 milhões e 800 até 78 milhões de reais, eu vou te dar aqui a dica, que é isso aqui, ó. Você vai procurar aí NBCTG 1001, você vai dar uma jogadinha depois no Google, você vai pegar isso aqui, vai baixar, e tá vendo que aqui, ó, André, olha o que essa norma aqui fala, é voltada para quem? Empresas que faturam de 4.800 até 78. Até 78. Opa, aí vamos ver se já atende. Aí você vai dar uma navegada aqui e vai procurar a parte que te interessa, que é a de Matheus, arrendamento. acabou que eu não Ah, escutei nada. Porque caiu aí? caiu aqui, eu não escutei nada que você falou, perdão. Ah, não, sem problemas. Então eu disse o seguinte, você escutou a parte que eu te falei do faturamento de 240, 300 milhões? Não, nada dessa parte. Na hora que você começou a falar, para mim caiu tudo aqui. Ah, não, beleza, sem problema. Eu falei o seguinte, olha, a depender do seu faturamento, você terá normas contábeis diferentes. Então, por exemplo, se a sua empresa, ela, no ano anterior, apresentou ativos acima de 240 milhões ou receita acima de 300 milhões, ela é obrigada a usar as normas contábeis na sua totalidade. E, ao fazer isso, o contrato de aluguel seria reconhecido como um ativo no balanço patrimonial dela. Aí eu falei o seguinte, se a sua empresa fatura no ano calendário até 4 milhões e 800, ela tem que aplicar a NBCTG 1002. E essa norma contábil fala que o aluguel não é reconhecido no balanço, mas ele é levado diretamente no resultado como despesa. Aí eu brinquei também, falei, ó, se a sua empresa fatura entre 4.800 até 78 milhões, você vai jogar no Google NBCTG 1001, vai baixar e vai dar uma navegada aqui para descobrir a resposta. E aqui tem a seçãozinha que eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo aqui a seção 20? Você tá Sim. me escutando? Vamos lá na seção 20. Tô. Vamos lá na seção 20. E aí você vai descobrir a sua resposta. É assim que a gente vai fazendo. A gente pega a norma, navega por ela e vai descobrindo. Estou te dando aqui o caminho da pedra. Caminho das pedras.
Exatamente, exatamente. Então, olha aqui, ó, você achou a seção. Aí você vai dar uma navegada e vai conseguir encontrar a sua resposta. Essa seção se aplica ao registro de contratos ou acordos por meio dos quais o arrendador, que é o que tem a propriedade do bem, né, transfere ao Uhum. arrendatário, que é o que vai usar o bem, o direito de utilizar. E olha o que a norma fala: locatário. Então, ela está falando de aluguel também, ó, locatário. Não é só arrendatário, é locatário, que é o inquilino, né? Ou outro beneficiário em troca de pagamento pelo direito de utilizar o ativo por um prazo contratual. Vamos ver o que está falando aqui, ó. O arrendatário deve reconhecer, olha só, não é pode, é deve reconhecer as contraprestações do arrendamento, aluguel e outra como despesa no resultado. Despesa no Pronto. resultado. Você descobriu aí o que você precisava. Então, é assim que a gente vai atrás das coisas. Qual é a norma Uhum. contábil que a minha empresa usa? Opa, achei. Será que é essa aqui? Vou dar uma olhadinha. Aqui ela está te dando a resposta. Ficou claro? Ficou. Show. Então, Depois eu vou vamos, fazer uma vamos. outra pesquisa. Isso. Aí, Porque o faturamento pode falar que é um pouquinho maior. aí, ó, tá vendo? Aí você já sabe, ó, se é maior, aí se é acima de 78 milhões, você não vai usar essa aqui, você vai usar qual? A 1.000. Olha aí, ó, já te deu o caminho das pedras de novo, a 1.000. Você vai pegar essa 1.000 aqui, você Eu baixa falo aqui, ó, porque você baixa aqui, eu ó. fiz essa pergunta porque até ano passado, realmente, a gente operava com faturamento abaixo de 78. Até ano retrasado, abaixo de 78. Mas no ano passado a gente passou dos 78. Aí você é obrigado a Então, ser lucro real. exato. Aí por isso que eu saí do presumido e fui pro real. Isso aí. E na hora que você falou sobre essa questão do aluguel que teria que reconhecer como Aham, um, um ativo, que é a seção isso. de uso, aí eu falei assim, gente, eu tenho um contrato hoje de aluguel Aham. e na minha contabilidade ela não é registrado como ativo de seção de uso. Aí a resposta Porque eu depende da estava. norma contábil, Uhum. que eu vou te mostrar aqui, ó. Seção 20, vamos dar uma olhadinha aqui na seção 20, ó. Então, com isso, com essas dicas que eu estou dando aqui, você já consegue saber qual o caminho das pedras a seguir, qual norma contábil que eu tenho que utilizar. Será que é toda a norma contábil? Será que é a Uhum. NTCTG 1002, 1001? 1000? Você já tem todo um instrumental aqui para poder utilizar na sua empresa. Então, olha só, vamos pegar aqui o item 20, seção 20. Aqui, ó. Seção 20, cadê? Aqui, ó. Demonstração contábil. Olha aqui, ó, seção 20, operações de arrendamento. Essa seção abrange a contabilização de todos os arrendamentos, tá vendo? Tá falando de tudo, exceto se o seu tiver aqui na exceção, não vai colocar, mas não tá falando nada aqui, tá vendo? Tá falando aqui, ó, exploração de mineral, petróleo, licenciamento aqui para peças de teatro, propriedade para investimento, ativo biológico, tal. Essa seção, seção não se aplica, ok. Telecomunicações, vamos ver aqui. Aí aqui ele começa. O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro, se transferir, aí fala do operacional. A classificação do arrendamento aqui, ele fala quais são as características de cada um. E aqui, ó, você está vendo que ele, nessa norma aqui, ele já tá te levando para um ativo, né? Olha só, quer ver aqui? No começo do prazo do arrendamento, os arrendatários devem reconhecer seus direitos e obrigações do arrendamento financeiro como ativos e Como passivos. ativos e passivos. Opa, então você já encontrou uma coisa aí interessante. Aí você vai dar uma navegadazinha aí e você vai Uhum. chegar ao que você precisa. Beleza? Beleza. Vou Mas estudar era isso. sobre.
Mas aí você já conseguiu obter a resposta que você precisava aí. Olha só. Então, queria aproveitar aqui, uma vez que a gente entendeu esses conceitos, né? Aqui eu trouxe vários exemplos de ativos, tá vendo? Caixa, aplicações, contas a receber, estoques, máquinas, imóveis, participações, softwares, tudo isso são ativos apresentados em formas diferentes. E esses ativos geram benefícios econômicos de maneiras distintas. Então, queria aproveitar os 10 minutinhos finais para focar nisso aqui. Veja, você consegue me explicar, baseado nesses exemplos aqui, formas diferentes desses ativos me gerarem benefícios econômicos? E eu vou colocar aqui no Word, aqui é o seguinte, ó. Um ativo pode gerar benefício econômico de três formas. Ele pode contribuir direta ou indiretamente na geração de caixa. Na geração de caixa da empresa. Pode contribuir na redução de saídas de caixa e para liquidar passivos. Então, são as formas que um ativo pode gerar benefícios econômicos. Resumidamente, são essas três formas. Então, baseado nos exemplos que eu citei aqui, você consegue me apresentar situações diferentes de como que ativos podem gerar benefícios, baseado na explicação de agora? Ai, eu pensar. Pode escolher um aqui e pensar. Pode escolher qualquer um aqui e pensar. Como que o caixa que a empresa tem gera benefício econômico para a empresa? Eu já estava. Se eu tenho um recurso financeiro, o recurso em caixa, eu poderia aplicá-lo. Na verdade, eu estava pensando em aplicações financeiras, que eu poderia investir uma parte do valor e receber Ok, juros? juros, juros Perfeito, sobre essa aplicação. Agora, correto. no Mas, caixa, mas pode ampliar o raciocínio. Eu tenho hum, caixa, posso ter um caixa sobrando, que eu vou comprar outras empresas, que eu vou modernizar a empresa, que eu vou criar uma nova fábrica. Tem milhões de possibilidades que a empresa pode usar o caixa, inclusive uma que você não falou, que é liquidar obrigações, pagar fornecedores, impostos, salários. Isso é uma forma de gerar benefício econômico. Não é só investir, mas também pagar obrigações para permitir a empresa continuar rodando. Ok? ok. Vamos lá, aplicações financeiras, como que ela pode gerar benefício econômico? Já falou. Obter juros, beleza. Contas a receber. Quanto vai receber, eu tenho que pensar. Quando a empresa vende a prazo, a empresa vendeu a prazo, ela tem um direito a receber. Como que isso gera benefício econômico? Quando Como o que cliente isso vai? pagar e virar caixa, né? Vai ter o quê? Uma entrada de caixa. Está gerando benefício econômico. Estoque. Mesma coisa. Quando Investir eu em estoque vendo, para vender. Ao vender, não vai ter uma entrada de caixa? Está gerando sim, benefício econômico. E máquinas e equipamentos? Vamos lá. máquinas para mim poder produzir o meu O produto produto ou serviço, para né? depois. O Beleza, perfeito. serviço eu acho que Exatamente isso mesmo. é. Diga, vai lá. Não, eu ia falar bobagem, mas aí você me corrigiu. Então, é isso mesmo. Máquinas e equipamentos eu vou utilizar para fornecer um bem ou um serviço que vai me gerar caixa. Então, isso aqui contribui não diretamente gerando caixa, mas indiretamente. E imóveis e propriedades para investimento? Aí seria a base do aluguel. Eu Pode posso ser aluguel. adquirir aluguel ou, inclusive, também dentro da minha própria operação, Isso, investimento se em eu tenho uma imóveis. sede, se eu tenho uma Hum, sede, não é para sustentar a atividade? Se eu tenho uma Sim, fábrica, não é para permitir a produção acontecer? Então, tudo está sim. indiretamente gerando benefício econômico via entrada de caixa. Quando eu compro outras empresas,
eu não estou aqui fazendo crescimento inorgânico, ou seja, comprando outras empresas para aumentar meu portfólio, para expandir minha marca, que vai indiretamente gerar caixa? É uma forma. Sim. E ativos intangíveis? Quando você compra ativo intangível, por exemplo, não é para ser mais produtivo, automatizar? Isso não reduz, ao longo do tempo, saída de caixa desnecessária? É outra forma também. Então, veja que eu trouxe aqui os exemplos para expandir a cabeça e ver que ativos podem gerar benefícios econômicos de três formas: direto ou indiretamente gerando caixa, liquidando passivos ou reduzindo saídas de caixa. Ficou legal? Legal. Então, está aqui todas as situações que eu traduzi. Eu peguei essa imagem, está na norma, e eu traduzi com esses exemplos aqui. Mas tudo que eu falei está nessa situação aqui que a gente comentou. Inclusive E na aqui, ó, atividade. inatividade. Inatividade que você vai quebrar a cabeça lá, que aqui eu estou dando Já aqui umas... respondi. Já estou dando umas palhinhas aqui, já estou ajudando aqui, ó, com o Mas eu conhecimento. já fiz ela, eu só não Ah, enviei já fez? ainda. Eu falei, eu quero ter a aula para poder revisar o que eu fiz. Boa, boa, boa. Mas tá alinhado? Tá alinhado. Boa. E aqui, ó, esse aqui são exemplos, tá, que eu coloquei no material de tudo que a gente falou. E para terminar, eu queria focar nisso aqui. Que reconhecer é registrar e mensurar é avaliar. Como que eu vou avaliar os meus ativos? Eu tenho várias formas, André, de avaliar um ativo, que seria o custo histórico, custo corrente, valor justo, valor em uso e valor de realização. Queria passar aqui com cada um para a gente focar e deixar isso aí de forma clara. E com exemplos. Então, olha só, eu tenho a empresa aqui, Tech Machine, que ela comprou uma máquina por 50 mil. O que é o custo histórico? Eu vou registrar na minha contabilidade esse ativo pelo valor que eu paguei. No caso aqui, quanto que eu investi para ter a máquina? 50 mil. 50 Então, eu vou mil. registrar na minha contabilidade esse valor. E não só esse valor. Se eu tivesse tido outros gastos para colocar essa máquina em condições de uso, frete, seguro, instalação, adequação do ambiente, eu também iria registrar como custo de aquisição da máquina. E por que chama custo histórico? Porque uma vez que eu registrei por esse valor, ele vai ser atualizado como? Pela depreciação ou amortização. Então, quando você compra um ativo imobilizado, você registra pelo custo de aquisição e, ao longo do tempo, ele é atualizado pela depreciação. O estoque, ele, ao longo do tempo, ele é atualizado pelo quê? Pelo seu valor realizável líquido, caso haja uma perda. O intangível, ele é atualizado pela amortização. Isso é o custo histórico. Eu registro meu ativo pelo seu valor de custo inicial, no reconhecimento inicial, e com o passar do tempo, se ele for um ativo não monetário, ele vai sofrer depreciação e amortização. Ficou claro? Ficou. E o custo corrente? Olha o nome, corrente. Quanto que eu teria que desembolsar para ter esse ativo hoje? Então, imagina o seguinte, no começo do ano, eu comprei um computador por 10 mil. Eu estou no final do ano, em 31/12. Para eu comprar aquele mesmo computador, por quanto que sairia? Ah, sairia por 12 mil. Então, isso é o custo corrente, é o valor do ativo ou do passivo na data de hoje. Então, exemplo, eu tenho aqui a empresa Tech Machine, comprou uma máquina por 50 mil reais há 2 anos. Hoje, se eu fosse adquirir uma máquina semelhante a essa, qual seria o custo? 40 mil reais. Então, o valor do custo corrente seria 40 mil reais. É o valor do ativo semelhante na data de hoje. E o valor justo? O valor justo é aquele valor pelo qual partes interessadas e entendedoras de um negócio fechariam uma transação. Então, por exemplo, eu quero te vender um PlayStation. Você quer comprar. Nós estamos fazendo uma operação aqui livre de qualquer pressão e somos conhecedores do negócio. E a gente fechou o negócio por 4 mil reais. Esse é o valor justo. É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou por transferir um passivo em uma transação livre de qualquer pressão. E quando eu falo livre de qualquer pressão, o que isso quer dizer? Seria o seguinte: uma coisa é uma operação normal. Outra coisa é, por exemplo, eu, Matheus, estar precisando de dinheiro hoje
para pagar a dívida e fala, André, cara, eu preciso vender hoje. Você aceita comprar isso aqui por R$ 1.000? Tá vendo? Aí já é uma transação forçada, porque eu preciso do dinheiro imediatamente para pagar uma obrigação. Aí já não se encaixa aqui uma transação ordenada e livre de qualquer pressão. Então, a empresa Tech Machine possui uma propriedade para investimento cujo valor de mercado é 1 milhão. Eu contratei um laudo, o laudo fez o valuation do imóvel e o imóvel vale 1 milhão. Esse é o valor justo do imóvel. Ficou claro? Ficou. E o último aqui é a valor realizável líquido, é o valor de realização e liquidação. O que é isso? Isso aqui é uma situação interessante que eu vou comentar. Imagina que você tem uma empresa de varejo. E a sua empresa de varejo, ela compra, alguns anos atrás, comprava DVDs. Lembra do DVD? Lembro. Lembra, DVD, né? Isso, Aí eu comprei. isso ainda existe. Existe, né? E tem muito nostálgico que hoje está voltando a ter locadora e tudo mais aí, né? Então, imagina o seguinte: eu comprei DVDs para vender, coloquei no meu estoque e vou vender. Só que os gostos mudam, a tecnologia muda. E as pessoas agora não querem mais DVD, elas querem streamings, elas querem plataformas para poder assistir offline ou online os seus filmes e seriados no conforto de sua casa. Aí eu comprei cada DVD por R$ 100. E eu vou vender, por exemplo, a minha expectativa inicial era vender por 200. Só que agora, quando eu comprei os DVDs, vamos supor que eu comprei um DVD para facilitar. Qual é o valor que eu vou registrar no meu estoque? Não é um DVD por R$ 100? Vai estar no meu estoque por R$ 100, correto? Correto. Pelo custo de aquisição. Aí, qual que era a minha expectativa? Era vender o DVD por 200. Só que, em função da mudança de gosto e de tecnologia, eu não consigo vender mais esse DVD por 200. Agora, ao vender o DVD e tirar o imposto que eu teria para vender, a comissão do vendedor, eu venderia no máximo por 90. O que aconteceu com o meu estoque? Peraí, Meu voltei a estoque estava pergunta. avaliado por 100. Só que agora, o máximo que eu conseguiria recuperar com o DVD na vender seria 90. O meu estoque ele está o que agora? Ele foi depreciado, ele teve uma. A gente chama de Oh, desvalorização. Ele sofreu uma redução ao valor recuperável. Então, hum, isso que é o valor de realização. É atualizar o meu estoque quando o seu valor de custo é inferior ao valor que eu conseguiria recuperar com esse ativo. Ficou claro? ficou. Outro exemplo, para a gente terminar. Pensa nas livrarias. Hoje está cada vez mais na moda os livros digitais, né? O Kindle, o e-book. Uhum. A Saraiva foi lá e comprou o estoque do livro X pelo custo de R$ 100. Só que hoje, ao vender esse livro, ela não conseguiria vender por 100. Ela conseguiria vender no máximo por 60, após tirar impostos, comissões, porque as pessoas agora querem livros digitais, querem o Kindle, querem o conforto do e-book. O que aconteceu com o estoque dela? O estoque dela foi desvalorizado e ela vai ter que ajustar de 100 para 60, 60. que é o valor máximo que ela recuperaria. Ficou claro que ativos diferentes terão bases de mensuração diferentes? Sim. Então, era esse o conteúdo que eu queria trazer para essa aula de hoje. E agora vocês estão totalmente aptos para fazer a atividade aberta. E aí, qualquer coisa que você precisar, pode me acionar no Tira Dúvidas, que a gente vai trocando uma ideia. Mas queria agradecer aí a sua presença na primeira aula, na presença hoje da aula, e foi uma grande satisfação estar com você. Espero que eu possa ter contribuído aí e agregado conhecimento aí ao longo das nossas aulas. Não, pode ter certeza que agregou sim. Eu que agradeço aí essa troca de conhecimentos que você pôde passar aí para mim. Show de bola, muito obrigado. E eu também gostaria de convidá-lo a me acompanhar no Instagram. Eu tenho um perfil profissional que eu divulgo, produzo conteúdo semanalmente de contabilidade, finanças, investimentos. E aí, caso você queira me acompanhar lá, é mateus.cpcifrs. Espera aí, que eu já vou ver. Já faço isso agora. Mateus, com Mateus com H, H,
.cpc.ifrs. Então, tudo que eu falei aqui, eu também trago dicas lá, muito conteúdo legal para os alunos. É CPC? Mateus com H.cpc.ifrs. Uai.